Fala rapaziada, estreando aqui agora no meu canal de React, né, que eu vou poder fazer muito mais vídeo aqui do que no meu canal principal, né, que é o 11v11, pra quem já me acompanha por lá. Eu já quero começar aqui com esse vídeo que tá viralizando bem aí nos últimos dias, mano. Como um novato se tornou o melhor técnico do Brasil em 6 meses, Felipe Luiz no Flamengo. É um vídeo do canal analisando o jogo, mano, ele já tem 18 mil inscritos, ou seja, é um canal razoável, tá ligado? Não é mais um anão, né, não é mais um canal pequeno. E ele, pô, viralizou bem com esse vídeo aí, mano. Espero que seja um bom vídeo. Vamos assistir aqui, eu que sou flamenguista, tô doido pra ver, mano. Felipe Luiz sempre foi um jogador diferenciado. Desde os primeiros passos na lateral esquerda, ele já mostrava uma leitura de jogo que ia muito além da média. O seu senso de posicionamento, a sua inteligência e a capacidade de adaptação aos diferentes momentos em campo fizeram dele um dos melhores laterais da sua geração. Foi isso, inclusive, que fez ele ser tão longevo, né? Porque parando pra lembrar aí, pra quem acompanhava o Flamengo, ou então quem acompanhou a carreira do Felipe Luiz na Europa, ele nunca foi um cara de ter muito físico, muita explosão. Ele não era, por exemplo, um Cafu, tá ligado? Que tinha, né? Um cara, um vigor físico brabo, monstro. O Felipe era considerado um lateral lento aí pela maioria e tal, só que a leitura dele de jogo, o posicionamento dele e principalmente o passe, né? O controle com a bola, que fez ele jogar até 35 anos no Flamengo, 36, em alto nível ainda, tá? Porque a última temporada dele foi boa, mano. Ele não fez aquela temporada horrível de quem já tá já se arrastando. Não, mano, ele jogou bem ali no Flamengo, tá ligado? Mesmo que o time tava uma draga, né? Tava sendo mal treinado e tudo, mas ele, cara, ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, o cara ganhou tudo pelo Flamengo, né, mano? Um monstro. Foi assim que ele construiu uma carreira brilhante na Europa, até retornar ao Brasil para escrever um dos capítulos mais vitoriosos da sua trajetória, a sua passagem no Flamengo. Entre 2019 o mais vitorioso, e 2023, né? Felipe Luiz se ele tornou ganhou muita coisa no fundamental Atlético, na mas reconstrução do Flamengo o caminho como mais uma vitorioso potência dele é do no futebol Flamengo. sul-americano. Sob o comando de Jorge Jesus, ele ajudou o clube a conquistar a Libertadores e o Brasileirão em 2019, em uma temporada que ficou marcada como uma das mais dominantes da história do futebol brasileiro. Porém, a sua influência não se limitava apenas ao que fazia dentro de campo. Desde que ele chegou ao rubro-negro, já demonstrava traços de um futuro treinador. Era muito comum vê-lo orientando companheiros de equipe, corrigindo o posicionamento e ajudando os jovens jogadores a entenderem melhor o jogo. Que ele construía pelo meio, teve muito peso no vestiário. Acho que foi com e o seu Rogério Ceni entendimento tático era tão impressionante que até mesmo em entrevistas ele revelava que passava horas analisando os jogos e estudando o adversário. E bom, se como lateral ele já demonstrava ter uma mente diferenciada, a expectativa era grande para ver como ele se sairia à beira do campo. Muitos ex-jogadores tentam a carreira de treinador, mas poucos conseguem ter muito sucesso. Felipe Luiz, no entanto, parecia predestinado a trilhar esse caminho. Ele não demorou a mostrar que tinha algo especial. Em poucos meses, ele saiu de um técnico novato na base para se tornar o melhor treinador do Brasil. Mas afinal, como isso aconteceu? Cara, o que ele fez para então pouco tempo transformar o Flamengo em um time tão dominante? É isso que vamos descobrir a partir de agora. Na minha opinião, ele não transformou o Flamengo num time tão dominante, né? Se você pegar o Flamengo de 2019 pra cá, sempre foi um time dominante, um time que propõe jogo, que quer ter o controle, que quer atacar. E isso não só de 2019 pra cá, né? A história do Flamengo mostra isso. Todos os times campeões que o Flamengo teve, os times históricos, sempre foi um estilo de jogo de ataque, de propor jogo, de dominar, de estar sempre pressionando o adversário. Isso aí faz parte do DNA do clube, tá ligado? Assim como o Santos também tem o espírito de jogar assim. Não é, por exemplo, como o Corinthians, que, pô, na sua história ali, sempre foi um time mais reativo, entendeu? Mesmo ganhando títulos, sendo, pô, monstro, não tem que falar, em 2012 ganharam Libertadores, Mundial, tudo, sempre num estilo de jogo mais reativo. Se um cara, por exemplo, como o Tite, né, que fez história no Corinthians, não é à toa. Se ele pega o Corinthians e joga com o estilo de jogo dele ali, ninguém vai reclamar, irmão. Tá ganhando o jogo, tá ótimo. O jogador tá dando raça lá, tá ótimo. Mas aqui no Flamengo, se você tentar jogar um estilo de jogo que você não ataque, que você não pressione, que você jogue, entre aspas, na retranca, meu irmão, você tá ferrado, filho. Você vai ser chincalhado na torcida. Foi o que aconteceu com o Tite, né? Agora. Mas para isso, precisamos voltar desde o começo da sua trajetória como técnico, ainda na base do rubro-negro. No dia 18 de janeiro de 2024, menos de 2 meses após a sua aposentadoria, Felipe Luiz foi anunciado como técnico do time Sub-17 do Flamengo. Essa escolha não foi por acaso, tá? Desde os tempos como jogador, ele sempre demonstrou interesse pelo trabalho com jovens. Ele sempre pareceu gostar de ensinar, orientar e compartilhar o seu conhecimento. E se havia alguma dúvida sobre a sua capacidade como treinador, ele não demorou a responder. Em poucos meses, ele já mostrava sinais de que tinha um estilo de jogo bem definido e profundo conhecimento tático, e os resultados logo apareceram. No dia 6 de junho de 2024, Felipe Luiz conquistou o seu primeiro título como treinador ao vencer a Copa Rio Sub-17. O Flamengo chegou à final contra o Vasco, vencendo o primeiro jogo por 2-1 na Gávea. Já no segundo... deve ser difícil ser vascaíno hoje em dia, hein, mano? Como é que você motiva o teu filho a virar vascaíno, cara? Você que tem um filho novinho aí, pô, você é vascaíno raiz lá dos tempos de auge do Vasco. Como é que você vai motivar o teu filho mais novo? Falar, não, ser vascaíno é bom, pô, não sei o quê. Mano, você não tem quase nada pra apresentar pro moleque, velho. É triste o que fizeram com o Vasco, tá? A situação, sim, irmão, tensa, velho, tensa. Em São Januário, o time perdeu por 1-0, o que levou a decisão para os pênaltis, que acabou com a vitória do Flamengo por 6-5 e o primeiro troféu de Felipe como técnico.
E isso não passou despercebido pela diretoria do clube, tá? Menos de 10 dias depois do troféu, no dia 13 de junho de 2024, Felipe Luiz foi promovido ao time sub-20 do Flamengo. A transição foi acelerada por conta da saída do então técnico da categoria, Mário Jorge, que aceitou uma proposta para comandar a seleção sub-17 da Arábia Saudita. O Flamengo precisava de um novo treinador. Sabe que tiro para Arábia não, mano. Perfeito para continuar o trabalho. Foi lá e encheu o bolso. Se no sub-17 ele já havia mostrado a sua capacidade, no sub-20 ele teve um desafio ainda maior. O nível de exigência aumentou e Felipe teve que provar mais uma vez o seu talento. Só que ele não decepcionou. Muito pelo contrário. Pouco mais de 2 meses após assumir o sub-20, Felipe Luiz viveu um dos momentos mais marcantes da sua curta, mas já vitoriosa trajetória como treinador. Mundial. No dia 24 de agosto de 2024, no Maracanã, ele levou o Flamengo ao título do Mundial Sub-20 ao vencer o Olympiacos por 2-1 de virada. Com gols de Caio Garcia e Felipe Tereza, o rubro-negro virou o jogo e conquistou o troféu. O seu Flamengo Essa aí lembrou muito a Liberta de 19, ofensivo e muito bem organizado. Lembrou muito. E foi nesse momento que a diretoria começou a perceber... Teve um corte ali. Esse cortezinho é clássico quando dá direito autoral no vídeo, velho. Você posta o vídeo, o YouTube vai lá, faz toda uma verificação, tá ligado? Aí ele vai falar, não, seu vídeo tá ok, pode postar. Aí você envia. Depois que o vídeo já foi enviado, ele vai te manda a notificação. Ó, pegamos direito autoral aqui no minuto tal. Ou você apaga o vídeo, ou você corta essa parte, tá ligado? Você tem duas opções. Ou apaga, ou corta essa parte. Se você quiser manter o vídeo do jeito que tá, sem cortar nada, você não vai ganhar nenhum centavo nele. Vai perder toda a monetização. Aí a gente vai lá e é obrigado a cortar, né? Que poderia ter dentro de casa o já futuro treinador do time isso. principal. A partir daí, a pergunta que surgia era quando ele assumiria o time profissional. Afinal, era só uma questão de tempo, mas a resposta veio muito mais rápido do que todos imaginavam. No dia 30 de setembro de 2024, o Flamengo anunciou a saída do técnico Tite, que decidiu deixar o comando técnico da equipe após uma sequência de resultados ruins no Brasileirão. Com a temporada já em andamento, o clube precisava de um substituto. O nome de Felipe Luiz, que já era bem visto internamente, surgiu como uma solução imediata. E, inicialmente, ele foi anunciado como técnico interino até o fim da temporada. Mas a diretoria não demorou a mudar de ideia, já que no dia 1º de outubro, apenas um dia após assumir como interino, Marcos Braz afirmou que Felipe teria um contrato definitivo. O clube havia decidido apostar no treinador a longo prazo, reconhecendo assim o seu potencial. Cara, eu tive um medo nessa época, rapaziada, vocês não têm noção, velho, dele ser ruim, tá ligado? Não ser ruim porque eu não confiava nele, porque o Flamengo é muita pressão, mano, muita pressão, tinha que decidir muito rápido, a gente já tava na beirola de Copa do Brasil ali, de decidir Copa do Brasil, tanto que ele estreou no jogo com o Corinthians, né, no Maracanã. Então, mano, meu medo era o Felipe ser xingado pela torcida, tá ligado? Ele manchar a idolatria dele. Porque a torcida do Flamengo, quem é flamenguista aí, até quem não é, deve estar ligado que, mano, é céu ou inferno. Faz 2 jogos bons, é atacante, você é o Pelé. Faz 2 jogos ruins, é atacante, você vira um bagre, um caça-rato, o pior jogador da história. É desse nível, mano. Então, mano, um cara com a história que o Felipe tem no Flamengo, com toda a idolatria, o cara sempre respeitou o clube, sempre colocou o Flamengo acima de tudo ali, enquanto ele tava aqui no Brasil jogando pela gente, né? Eu pensei, mano, se um cara desse manchar a idolatria dele aqui por causa de um bando de retardado que não sabe ver que um trabalho demora pra começar, demora pra engrenar, tá ligado? Mesmo se ele treinasse o Flamengo, fosse uma bosta, mano, vai lá, rescinde com o cara na moral, não estraga a imagem dele no clube, pra ele voltar depois no futuro, tá ligado? Eu queria que fosse assim, mas graças a Deus, mano, ele me surpreendeu, ele já chegou já botando no bolso e tá indo bem até agora. Tomara que continue assim, que ele ganhe cada vez mais coisa mais grande, tá ligado? Que o cara merece, ele tem que ser, mano, na minha opinião, ele tinha que ficar pra ser o maior técnico da história do Flamengo, mano, ganhar tudo ali. Eu queria que ele ganhasse, tipo, 2 Libertadores, tá ligado? 2 brasileiros, aí... Pronto, se consolidar ele como o maior da história do Flamengo. Ele é muito novo, pô. Ele pode ganhar isso tudo aqui e depois meter o pé, tá ligado? Tranquilo. Já no dia 2 de outubro desse mesmo ano, Felipe Luiz comandou o Flamengo pela primeira vez como treinador profissional. E não poderia haver um cenário mais desafiador. Era uma semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians. A postura mudou 100% nesse jogo, com o novo né, treinador, e precisando de uma vitória para encaminhar a classificação à final. E Felipe Luiz, mesmo com pouco tempo de trabalho, mostrou que a sua mentalidade vencedora seria um diferencial. Como é que pode, né, mano? Os jogadores, eles mudaram da água pro vinho com um treino que ele deu, 2 treinos que ele deu. Aí vai falar, ah, não, foi o Felipe que fez isso. Pô, não foi, mano, não foi. O primeiro jogo do Flamengo não foi. Tava na cara que esses malucos aí já não estavam suportando mais o Tite, ou alguma coisa que o Tite pedia pra eles fazerem, tá ligado? Ele já não gostava mais, já tava tipo, entregue. E aí, quando chegou o Felipe, deu aquele gás, né, mano, aquele ânimo novo. Pô, um técnico que a gente conhece, vamos correr por ele, vamos correr pelo cara, tá ligado? Isso pra mim foi o principal que fez o Felipe dar tão certo no Flamengo, que foi o quê? A rapaziada que tava ali, os jogadores que já jogavam com ele há pouco tempo atrás, né, antes dele aposentar, falaram, irmão, a gente tem que correr por ele, pô, o cara é gente boa, o cara é nosso, não vamos, pô, fazer o cara ser vaiado aí pela torcida, chamado de burro e tal, vamos acreditar nele, vamos fazer o que ele tá pedindo, vamos comprar a ideia que vai dar certo. E aí, mano, o elenco do Flamengo,
pô, recheado de talento, de gente boa pra jogar. Todo mundo tendo a bola no pé, uma proposta de jogo ofensivo, que nem o Felipe quer, né? Meu irmão, não tinha como dar errado, velho. De começo, não. Pode ser que dê errado no longo prazo aí, com o jogador machucando, porque fazer essa pressão alto o tempo todo é tenso. Mas, pô, de início, impossível dar errado. O time rubro-negro venceu o jogo de ida por 1-0 com o gol do lateral Alexandro. Foi um jogo tenso, equilibrado, mas que o Flamengo conseguiu impor o seu estilo de jogo e mostrou um time bem treinado e com uma proposta clara. Porém, mais do que a vitória em si, o que chamou a atenção mesmo foi a postura do time. Em poucos dias, Felipe conseguiu dar uma identidade à equipe. O Flamengo jogava com intensidade, pressionava alto e buscava sempre ter o controle do jogo. A partir daí, a trajetória do ex-lateral no time principal do Flamengo se tornaria histórica. Nos próximos meses, ele não apenas assumiria o comando do time profissional, mas também conquistaria títulos importantes e transformaria o Flamengo em uma máquina de jogar futebol. Pra mim, assim, o principal que fez o Felipe ir tão bem no Flamengo, de cara, foi ele ter colocado o Léo Ortiz de titular e o Fabrício Bruno no banco. Foi essencial, porque toda hora, todo jogo, todo mundo falava, cara, o Léo Ortiz tem que ser titular, ele joga muito, ele com a bola no pé é muita qualidade, e o Tite ia lá e colocava o cara de volante. E volante. E ele dando entrevista, ele falou, não, prefiro jogar de zagueiro, mas eu só quero jogar, se for de volante, se for de atacante, joga onde quiser. Mas tava na cara que ele queria jogar de zagueiro, não de volante. Bom, o Felipe Luiz veio no primeiro treino e falou, ó, Fabrício, você é muito bom, mas aqui, no meu estilo de jogo, eu prefiro o Léo Ortiz porque ele tem a saída de bola melhor, então ele vai ser o titular. Acabou. Rápido resolveu o problema, mano. Rápido. Fabrício Bruno ficou inconformado, não gostou e tal. Beleza, saiu. Tá aí no Cruzeiro, pô. Tchau. Tem que ser assim, mano. É desse jeito que as coisas têm que funcionar em um clube de futebol profissional. Vai chegar, quem tá melhor? É você? Você vai jogar. Ah, pô, eu não quero ser banco, não sei o quê. Tchau, irmão. Procura outro clube. Valeu. No dia 10 de novembro, portanto, Felipe teve seu primeiro grande teste como treinador profissional e foi a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Flamengo havia vencido o primeiro jogo no Maracanã por 3-1, o que dava uma boa vantagem para o segundo, que aconteceria na Arena MRV em Belo Horizonte. No entanto, a partida não foi tão fácil assim, tá? O Galo pressionou, buscou o ataque o tempo todo e o Flamengo... Que jogo é esse que esse cara viu, irmão? O Galo tomou uma bafa na própria casa, velho. Na própria casa. O cara tá de sacanagem. Precisou mostrar uma solidez defensiva. No segundo tempo, o Felipe fez uma substituição crucial. Ele colocou o Gonçalo Plata em campo. No lugar do equatoriano, que em um contra-ataque rápido marcou o golaço da vitória por 1-0, que sacramentou o título do Flamengo. Na verdade, acho que ele colocou o Bruno Henrique no lugar do Gabigol, né? Eu não lembro ao certo, assim, que ele fez uma mudança rápida. O Gabigol ficou boladão e tal. Mas eu lembro que o Gabigol não jogou o jogo todo, não. Portanto, com apenas 1 mês e 10 dias como técnico profissional, Felipe Luiz conquistava o seu primeiro troféu de grande relevância. Mas isso era apenas o começo, tá? No dia 28 de janeiro de 2025, o Flamengo de Felipe Luiz teve um novo desafio, o gol do Bruno Henrique. A Supercopa Rei, primeira, porradão, porrada seca, da Copa do Brasil e o campeão do Brasileirão do ano anterior. O adversário foi o Botafogo, que havia conquistado o campeonato em 2024. A disputa aconteceu no Mangueirão, em Belém, e... Cara, esse jogo aí ficou claro a diferença que faz você ter uma pré-temporada, tá ligado? Porque, irmão, o Flamengo tava em outra rotação comparado ao Botafogo. Porque eles estavam voltando de férias há pouco tempo, jogaram mais tempo no ano passado porque foram até o Mundial e tal. Irmão, não tinha como comparar, velho. O Flamengo foi um trator pra cima do Botafogo aí, no quesito de físico, né? De intensidade. Não tinha como, mano. É o calendário da CBF, né? Fazer o quê? Novamente, o Flamengo mostrou a sua superioridade. Com uma atuação muito segura e um ataque eficiente, venceu o jogo por 3-1, com 2 gols de Bruno Henrique e 1 gol de Luiz Araújo. Esse título marcou mais um feito importante de Felipe Luiz. Em menos de 4 meses como técnico do time principal, ele já tinha conquistado 2 títulos nacionais. E o mais impressionante, o Flamengo estava jogando um futebol muito envolvente, ofensivo e muito competitivo. Aí ninguém pode o trabalho dizer que já estava consolidado em pouquíssimo tempo. E por fim, para coroar esse começo absurdo, veio o título do Campeonato Carioca no último final de semana. O Flamengo teve uma campanha perfeita. Aqui foi, deslanche, irmão. O Flamengo passou o carro nesse campeonato, velho. Passou o carro, com o time titular, com o time reserva do Felipe. Era só paulada. Feita, chegando à final contra o Fluminense. No primeiro jogo, venceu por 2-1, abrindo uma boa vantagem para a segunda partida. E já no jogo decisivo, o empate por 0-0 foi o suficiente para garantir o título de maneira invicta, com o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Com esse troféu, Felipe Luiz chega ao seu terceiro título como técnico profissional em apenas 6 meses. E os números até o momento são impressionantes, tá? São 28 jogos, 19 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota. Isso dá um número de 77,4% de aproveitamento e, claro, com 3 títulos conquistados. Mas como ele transformou o Flamengo nessa máquina de futebol? Bizarro, mano. É o que a gente vai entender agora, tá? O Felipe Luiz não só trouxe títulos para o Flamengo, ele também resgatou a identidade do time dentro de campo. O seu estilo de jogo moderno, dinâmico e extremamente organizado fez com que o rubro-negro se tornasse em pouco tempo o time mais dominante do Brasil. E a primeira coisa que chama a atenção no Flamengo do Felipe Luiz é a forma como o time sai jogando desde a defesa. O treinador conta com um modelo de saída curta desde o goleiro, sempre priorizando a posse de bola e a progressão com passes curtos.
O Flamengo, então, não com é os um time que zagueiros simplesmente construtores é rifa mais a fácil, bola. né? Colher Pelo Ortiz contrário, ali, a pá, construção é qualidade feita pra com caramba pra calma, sair. paciência e muita inteligência. E normalmente, Ó. essa saída acontece de duas formas principais, tá? Uma saída de 3 homens, quando um dos volantes recua para a linha dos zagueiros, formando um trio defensivo. Enquanto Ah, isso, pô. Quem fazia muito isso aqui era o Jorge Jesus, mano. Era muito, muito, muito. Se você pegar os lances do Flamengo de 2019, pega aí a saída de bola. Era sempre desse jeito aí. No lugar do Pulgar ali, que é o volante, né? Quem voltava era o Arão. Era o Arão, o Pablo Mari e o Rodrigo Caio. Essa saída com 3 homens ali era, mano, identidade dele, velho. Todo jogo do Flamengo isso aí rolava o tempo todo, o tempo todo. E sempre dava sustentação do caramba, porque o pessoal criticava muito o Arão, mas só que com a bola no pé, na saída de bola ali, ele fez muita diferença, velho. Tanto que em 2020, se eu não me engano, acho que foi 20 mesmo, que ele jogou com o Rogério Ceni de zagueiro, pô. Porque ele tinha essa saída de bola que o Rogério Ceni queria, né? O Arão tinha, porque muita lesão e tal, e ele foi pra jogar de zagueiro. E jogou bem. Fez o que dava ali e a gente foi campeão, né? os laterais avançam para dar muita amplitude ao time. E além disso, ainda tem a saída com 4 homens, quando os zagueiros iniciam a construção e os volantes, que podem ser o Pulgar e o De La Cruz, se aproximam para auxiliar na progressão. Ele faz isso aqui quando tem a marcação alta, olha lá. Aí tá o Lima do Fluminense aqui, né? Tá o Lima, o 45, e tá o Cano ali, ó. Os caras estão marcando alto. Se ele fizesse uma saída com 3 aqui, poderia dar certo? Poderia, mas com 4 é melhor porque você tem uma superioridade, né? Olha lá. Aqui os caras não sabem quem marca. Essa variação na saída de bola dá muita segurança ao time, permitindo que o Flamengo controle melhor os espaços. Por outro lado, se na defesa o Flamengo de Felipe Luiz tem um modelo muito bem definido, no ataque a equipe se transforma em uma máquina de sufocar adversários. O time é extremamente organizado ofensivamente e possui um conceito fundamental: a aglomeração de jogadores ao redor da bola. Isso significa que ao invés de espalhar jogadores pelo campo, o Flamengo cria superioridade numérica no setor da bola. Assim, os jogadores têm mais opções de passe, conseguem tabelar com facilidade e sempre tem alguém por perto para apoiar. Esse tipo de jogo lembra muito o Flamengo do Jorge Jesus. Isso é um tipo de jogo que funciona quando o seu time tem talento, tá ligado? Tem material humano pra jogar. Porque não adianta você botar 6 bagres do lado da bola ali, irmão, e os caras não saber tabelar, não conseguir dar um toque rápido um pro outro. Quando você tem um jogador bom, tecnicamente, que nem o Flamengo tem, aí você consegue fazer isso aí, irmão. Dá certo demais, tá ligado? Mas com algumas particularidades. No lado esquerdo, por exemplo, o time tem um jogo muito mais cadenciado e técnico, com jogadores que constroem mais as jogadas, como o Alexandre na lateral, por exemplo. Já no lado direito, a equipe joga de maneira mais rápida, intensa e aguda, usando muito a velocidade dos jogadores para atacar o adversário, com Wesley, Plata e Gerson também. Outra característica desse time sob o comando de Felipe Luiz é a intensidade sem a bola. Assim que o time perde a posse, imediatamente inicia uma pressão alta, tentando recuperar a bola ainda no campo de ataque. É o famoso perde-pressiona, que faz com que os adversários tenham muita dificuldade para sair jogando e frequentemente acabem cometendo erros. Esse tipo de marcação, no entanto, exige um time extremamente organizado e bem treinado. E exige também um condicionamento físico de forma eficiente, absurdo. Todos os jogadores precisam saber exatamente onde se posicionar e quando pressionar. E esse é um dos grandes méritos do Felipe Luiz. Ele conseguiu transformar o Flamengo em um time extremamente intenso, que não dá respiro para os adversários. Se o outro time consegue escapar da primeira pressão, o Flamengo recua rapidamente e forma 2 linhas bem compactas, o que dificulta a progressão do adversário. Essa capacidade de alternar entre uma pressão alta sufocante e uma defesa bem posicionada faz com que o time seja muito equilibrado e, mais do que isso, muito promissor para a temporada. O que o Felipe Luiz faz até agora no Flamengo é algo extraordinário. Pouquíssimos treinadores no mundo conseguiram ter um impacto tão grande em tão pouco tempo. E o mais impressionante é que ele ainda está no início da sua carreira. Não exagero dizer que hoje ele é o melhor técnico do Brasil e tem tudo para seguir assim por mais um tempo. E se ele continuar nesse ritmo e mantiver o alto nível do Flamengo, não há dúvidas de que ele pode se tornar um dos maiores treinadores da história do clube. O futuro de Felipe Luiz à beira do gramado promete ser grandioso. Eu espero que seja, inclusive. O que você acha? Será que é um bom nome para a seleção brasileira ou ainda tá cedo? Não. Deixa ele no Flamengo. Deixa o cara ganhar as coisas aqui, mano. O cara não pode nem fazer nada no Flamengo, já quer levar. Leva o Abel Ferreira, pô. Olha quanto tempo o Abel Ferreira tá aí no Palmeiras. Ganhou tudo, vários anos. Leva o cara, irmão. Leva o cara, deixa o Filipinho aqui. Tá ótimo aqui. Ó, baita vídeo do mano aqui, hein, cara. Ele sabe bem o que tá falando, um roteiro bom também. Levou ali do jeito dele, né? Sem muita edição, sem muita ladainha. Só foi, né, construindo ali com o próprio roteiro. Nem foi muito no visual, foi mais na voz. Então, mano, o moleque tem talento. Tomara que tenha futuro aí também no YouTube, né? Que ele continue, porque tem um potencial grande aqui o canal dele, velho. E sobre o Felipe Luiz, não tem o que falar, né, mano? Eu sou muito fã, espero que ele continue vingando no Flamengo aí, que dê cada vez mais certo e que os jogadores acertem mais o gol, cara, porque fazer essa pressão alta que ele tem feito com o Flamengo o tempo todo, se os jogadores não definirem gol, não construir em gol, não gerar gol, na verdade, né, não vai adiantar nada, tá ligado? Porque, mano, vai cansar os caras, o físico conta muito. Então, por exemplo, você finalizar o primeiro tempo já 2-0, permite que você jogue o segundo tempo mais cadenciado, sem ter que ficar, pô, esgarçando o jogador, levando ao extremo. Então, mano, tem que definir mais as jogadas aí, que é uma coisa que o Flamengo peca desde sempre, tá ligado?